Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com você, aqui na nossa TV Carlos Rosa. Estamos aqui na sacada da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística e no programa da quinta-feira, no dia 30 de junho, eu estava sendo entrevistado aqui mesmo, pelo Tiago, e eu falei que eu li a mão de um extraterrestre, de uma extraterrestre. E aí veio aquela enxurrada de pedidos para que eu falasse de extraterrestre. Alguns têm até alguns comentários, mas eu recebi muitos e-mails. A pessoa manda muito e-mail, carlosrosa@academiabnc.com.br, para eu falar sobre extraterrestres. Muito bem. Eu tive várias experiências. E hoje eu vou contar uma experiência simplesmente espetacular. Eu tenho aqui na minha mão um cartaz que, de 2002, domingo, dia 21 de julho de 2002, das 16 às 20 horas e 30 minutos, a Bíblia e os extraterrestres, com Hermínio Reis, ex-líder evangélico, e Carlos Rosa, PhD em Patologia Social, no Salão de Festas Chimane, na Rua das Rosas, número 86, por acaso aqui perto do metrô Praça da Árvore. Os ingressos eram caríssimos. O cartaz era exatamente este cartaz, que depois vai ser colocado melhor. Tem um disco voador, um ser humano embaixo, sendo sugado para dentro do disco voador. Primeiro encontro que eu fiz, eu, com um homem que foi o primeiro homem comprovadamente abduzido no Brasil, chamado Hermínio Reis. Ele foi abduzido junto com a esposa dele, a Bianca, que o Hermínio faleceu, infelizmente faleceu ano passado, mas a Bianca continua viva aí em Brasília. Escritora, conhecidíssima, Bianca Reis, famosíssima, muito conhecida. Os dois foram abduzidos. E eu fiquei muito amigo do Hermínio Reis. Quando eu voltei para o Brasil, em 1998, eu fui apresentado a uma pessoa, que eu disse, inclusive, na entrevista passada, chamada Maria Aparecida de Oliveira. E a Maria Aparecida de Oliveira, ela tinha um espaço chamado Sol Sírios, ali pertinho da Avenida Santo Amaro, no início da Avenida Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, acho que é, o bairro acho que é Vila Nova Cachoeirinha. Ela tinha um espaço lindíssimo, chamava-se Sol Sírios. E eu fui apresentado a ela porque eu fazia parte de um grupo, na época das Nações Unidas, e eu era o líder de um grupo para a paz mundial. Esse grupo tinha várias pessoas, inclusive o Henry Sobel, que na época era o líder da comunidade judaica, o doutor José Maria Nogueira, o pai do Rony Fon, que era da Igreja Agnóstica Brasileira. Eram vários, nós éramos em 12 pessoas, perdão, 13 pessoas. E eu, por votação, acabei sendo escolhido como líder desse grupo. E nesse grupo, que fazia parte das Nações Unidas, tinha vários grupos, evidentemente, eu conheci, nesses encontros, a Maria Aparecida do Sol Sírios. E nós ficamos muito amigos. Mas eu não tinha a menor ideia quem é essa pessoa. Nunca tinha ouvido falar nela. Já tinha ouvido falar no Hermínio Reis. Isso já. Porque o Hermínio Reis apareceu durante 12 programas, do programa Flávio Cavalcante, há muitos anos. Era na Tupi. Fazia o Instante Maestro. Tal. E ele foi lá, juntamente com a Bianca, durante 12 semanas consecutivas, falar da abdução que ele teve numa nave espacial. E eu, através da Maria Aparecida de Oliveira, no ano 2001, eu fui fazer uma palestra num hotel aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças, não me lembro o nome do hotel agora, que estava lotado, tinha mais de 1000 pessoas. E quando terminou a palestra, eu falando sobre as minhas experiências extraterrestres que eu tive fora do Brasil, que é um caso muito longo. E quando terminou toda a palestra, eu fui, a Cida, a gente chamava ela de Cida, a Cida me chama e diz: conhece esse homem?
Eu olhei para ele e falei, rapaz, você não me é estranho. Não me lembro agora. Falei, Hermínio Reis. Falei, Hermínio, você esteve no programa do Flávio Cavalcante. Porra, exatamente isso. Pô, o que é que você está fazendo? Não, a Cida me ligou, que nós somos muito amigos. Me ligou e eu vim de Brasília para assistir a tua palestra. E acabamos tendo uma afinidade muito grande, eu e o Hermínio Reis. Tanto que o Hermínio veio trabalhar na minha casa. Eu tinha, na época, eu montei um grande espaço esotérico aqui em São Paulo, o Templo da Prosperidade. O Hermínio veio trabalhar comigo. Ele saiu de Brasília e veio para cá. Ele morava aqui no hotel aqui perto, e ele veio aqui e fazia regressões de vidas passadas com pessoas. Ele falava 100 e tantos idiomas, o Hermínio Reis. Bastava que a pessoa dissesse 3, 4 palavras em qualquer idioma, ele já captava, porque ele entrava dos extraterrestres. E eu e o Hermínio Reis, nós fizemos vários encontros, a Bíblia e os extraterrestres, e ele contando tudo essas loucuras que ele passou dentro de uma nave espacial. Eu não vou contar as experiências do Hermínio Reis, eu vou contar a minha experiência nesse aspecto, que depois que eu conheci o Hermínio Reis, dentro desse grupo que nós trabalhávamos das Nações Unidas, tinha mais 3 pessoas que eram extraterrestres, de vários planetas, que estão hoje ainda aqui na cidade de São Paulo, anonimamente. São pessoas exatamente iguais a nós. Exatamente iguais a nós. Eu me lembro naquela época que nós fomos jantar, almoçar. Fui eu, o Hermínio, a Maria Aparecida, o marido dela na época, e uma outra pessoa, que não importa quem é, porque ele não deixa saber o nome dele, que trabalhava no jornal, ele era jornalista do jornal O Estado de São Paulo, só isso que eu posso contar. E nós fomos almoçar, e durante o almoço, por acaso veio arroz e feijão. Ele virou para mim, esse elemento que trabalhava no jornal O Estado de São Paulo, nem sei se trabalha mais, que já faz uns 3 anos que eu não me comunico com ele. Ele virou para mim e disse, você sabe por que o brasileiro não consegue deslanchar? Por que ele é pobre? Porra, por uma série de motivos. Falou isso, uma série de motivos. Um deles é por causa do arroz com feijão. Cara, que piração é essa? Que loucura é essa? Ele falou, você já reparou que quando a sua mãe, faz aquele arroz com feijão, você sente aquele aroma delicioso? Nossa, que delícia! E isso sobe aquele aroma, aquele vapor da mistura do arroz com feijão, aquilo sobe para o cérebro e atrofia determinadas partes cerebrais. Eu pergunto, você está brincando comigo? Ele falou, não, estou falando sério. Estou falando sério. Isso não é dito para ninguém. Mas existem governantes no planeta todo que sabem que arroz com feijão faz mal. Bicho, mas o japonês, eu falei para o japonês, a base do alimento é o arroz, do tailandês. Eu falei, sim, arroz, mas não arroz com feijão. Pô, mas o mexicano adora feijão. Sim, feijão, mas não arroz com feijão. O brasileiro é um dos poucos povos do mundo que come arroz com feijão misturado. E a mistura do arroz com feijão é o que faz mal. Ih, cacete. Você tem certeza do que você está dizendo? Total. Se você quiser comer, por exemplo, o feijão é um pouco mais pesado do que o arroz, na hora do almoço você come feijão. À noite, se você quiser, você come arroz, mas nunca misture. Você vai ver que a sua memória vai melhorar 500%. Pois vou começar a fazer a experiência hoje. Disse eu para ele. E desde essa época, há 15 anos, que eu não como arroz com feijão misturado. A minha memória melhorou 500%. Eu não sei se aquilo teve um efeito placebo. Eu só sei que a minha memória melhorou 500%. Então eu como ou só feijão, na hora do almoço, se tiver feijão, e à noite eu como arroz, mas eu nunca misturo os dois. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei.
Eu nunca ouvi nenhum médico falar nada a respeito, nem ninguém dizer nada a respeito. Eu só sei de uma coisa: o Brasil nunca deu um prêmio Nobel. Nunca. Porque o brasileiro adora arroz com feijão. O Brasil é o país mais rico do mundo, mas é o país que tem a população mais pobre relativa no mundo. Essa que é a verdade. O Brasil tem 9 bilionários. Insignificante. O Brasil tem muita pobreza. Muita pobreza. Isso é uma realidade. E eu vejo as pessoas bem-sucedidas não comem arroz com feijão. Só pobre come arroz com feijão, ou classe média come arroz com feijão. As pessoas superiores não comem arroz com feijão. E eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e constatei que era verdade. Mas, voltando aos extraterrestres. Passado algum tempo, eu fiquei muito amigo realmente da Maria Aparecida. E eu comecei a trabalhar em alguns espaços. Um dia ela virou para mim e disse: "Você é bom de ler mão?" Eu falei: "Sou." "Leia a minha." E eu fui ler a mão da Aparecida, da Cida. E realmente eu disse para ela que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Cursos que eu tinha feito, apostilas, livros, etc., que ela tinha linhas que eu não sabia compreender, que eu tinha que estudar muito mais. E eu disse para ela: "Rapaz, você deve ser de algum outro planeta, porque da Terra isso não tem nenhuma configuração." E ela virou para mim e disse: "Realmente, eu sou do planeta Sirius, eu estou aqui nesse planeta há 191 anos. Naquela época, em 2001. Eu estou aqui na Terra há 191 anos. Já tinha casado 15 vezes. Tinha um filho, Roberto, que morava na época nos Estados Unidos, mas eu conheci pessoalmente aqui, depois foi morar nos Estados Unidos. Tocava um violão maravilhosamente bem. E daí eu tomei um choque quando ela me disse que ela é do planeta Sirius, e eu passei a ter conhecimento de todas as outras pessoas que ela conhecia, que eram de outros planetas. Vários planetas. E eu comecei a conversar com aquelas pessoas, e elas eram exatamente igual a nós. Exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Uns são mais baixos, outros são mais altos, uns mais gordinhos, outros menos gordinhos. Todos imortais. Aí você diz: "Pô, isso aí é tudo mentira, isso é tudo problema seu, se você acredita ou não acredita." Mas isso é a pura verdade. E quando o Hermínio, quando eu conheci, quando nós saímos fez agora, tá, dia 21 de julho agora, vai fazer 14 anos, dia 21 de julho, que foi o primeiro encontro que nós tivemos, acho que foram, não me lembro bem se foram 8 ou 9 encontros desses, a Bíblia e os extraterrestres, que uma coisa está totalmente ligada à outra. Uma coisa está totalmente ligada à outra, porque na Bíblia tem muita coisa de extraterrestre. Que eu quero falar isso no próximo programa. Muita coisa. Só para você ter uma ideia, a Bíblia, logo no início, ela diz, quando façamos o homem, isso está logo de cara, Gênesis capítulo 1, versículo 22 ou 23, não me recordo bem agora, quando numa reunião de deuses, o chefe diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." E aí eu descubro uma série de coisas falando com essas pessoas. E eu me lembro que eu perguntei para uma delas, que era o mais graduado de todos, imortal. Eu tenho uma foto com ele. Eu tenho uma foto com essa pessoa. E eu disse para ele: "Cara, quando foi que vocês chegaram neste planeta?" Há 150 mil anos atrás. "E o que vocês vieram fazer aqui?" "O que nós fazemos até hoje." "E o que vocês fazem até hoje?" "Tiramos ouro do planeta." Lembra do filme Avatar? Agora recentemente, uns 3, 4 anos atrás, Cameron fez um filme extraordinário, Avatar, onde nós daqui da Terra fomos para um outro planeta buscar um metal precioso, um metal diferente, que só tinha naquele planeta. E eu passei com essas pessoas uma semana, acho uns 10 dias, eles me contando o que eles vieram fazer aqui
e como eles vieram para cá e o que mais eles fizeram aqui. E se você, como ele me disse, aí você pega a Bíblia agora e comece a lê-la de maneira diferente. E eu comecei a ler a Bíblia de maneira diferente e a descobrir, ele me dando dicas, a descobrir coisas que eles fizeram e deixaram escrito na Bíblia, como se fosse, entre aspas, Deus. Que na realidade na Bíblia não está escrito nada, nenhuma vez a palavra Deus. Na Bíblia original em hebraico, se tiver algum judeu, alguma pessoa que saiba hebraico, saberá dizer isso. Em nenhum lugar da Bíblia está escrita a palavra Deus. Está escrito deuses, Elohim. Ou então, quando Deus, aquele ser superior, aquele extraterrestre superior, falava dele, ele se autodenominava de El. Eu sou El. El, E-L, El. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas a gente vai, o outro está me dizendo aqui, que a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou, inclusive, no próximo vídeo, mostrar umas fotos que eu tirei na cidade de São Tomé das Letras, debaixo da cachoeira, debaixo de uma cachoeira no Vale das Borboletas. Uma das coisas mais extraordinárias que vocês já viram. Mas isso no próximo vídeo. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto amanhã.